Esse é Jesse Livermore, o maior trader de todos os tempos. Na crise de 1929, enquanto todos perdiam tudo, Livermore operou vendido e ganhou mais de $1 bilhão em poucas semanas, se tornando um dos homens mais ricos do mundo. Considerado o pai da análise técnica, Livermore tem uma das biografias mais fascinantes que você já viu. Ele ganhou e perdeu diversas fortunas bilionárias ao longo da sua vida. E embora tenha terminado de forma trágica, nos deixou muito conhecimento. No vídeo de hoje, você vai conhecer a história de Jesse Livermore e alguns dos episódios mais absurdos da sua estratégia. As regras que ele aprendeu depois de ter quebrado e se reerguido várias vezes. Como aplicar essas regras hoje no seu operacional com exemplos reais no gráfico. Fica comigo, porque esse vídeo, cara, tá simplesmente incrível. Muito bem, só antes da gente começar eu preciso me apresentar rapidinho, especialmente se você ainda não me conhece. Eu sou Felipe Dabu, trader e investidor há mais de 10 anos e você está no canal Trade de Valor, o melhor lugar para quem quer aprender a ganhar dinheiro no mercado financeiro. Aqui você encontra conteúdos diários que vão te tornar um trader mais lucrativo e mais consistente. Se você ainda não é inscrito, aproveita agora para se inscrever, cara, ativar o sininho das notificações e já deixar o teu like aqui embaixo. Assim você não perde nada, nem nossos vídeos e nem as lives de fechamento de mercado, que ocorrem todos os dias às 18 horas aqui no canal. Agora sim, bora pro conteúdo do vídeo. Jesse Livermore nasceu na cidade rural de Shrewsbury, no estado de Massachusetts, no ano de 1877. De família humilde, Jesse era filho de pequenos agricultores. Aos 14 anos, seu pai o obrigou a largar a escola para ajudá-lo no trabalho, mas a sua mãe lhe deu $15 para que ele pudesse sair de casa. Com esse dinheiro, Jesse foi para Boston e conseguiu seu primeiro emprego numa corretora de valores local. Sua função era simples: anotar na lousa as cotações que vinham do telégrafo. Foi ali, com apenas 14 anos, que ele desenvolveu a sua maior habilidade: memorizar padrões de preço. Em pouco tempo, Jesse começou a fazer anotações por conta própria num caderno, tentando antecipar os próximos movimentos do preço com base no que via repetidamente acontecer na lousa. Aos 15 anos, começou a colocar suas ideias em prática nas chamadas bucket shops, que eram basicamente casas de aposta que simulavam o mercado de ações. E adivinha? Ele transformou meros $5 em mais de $1.000 em poucos meses. Essas casas não compravam nem vendiam ações de verdade. Era só uma aposta contra a casa. E Jesse começou a ganhar tanto dinheiro e de forma tão consistente que começou a ser banido das bucket shops. Ele tinha que viajar para outras cidades para poder apostar em lugares que ele ainda não era conhecido. Ou então ele enviava amigos para apostarem no seu lugar, mas não demorou muito para que o esquema fosse manjado e ele terminasse banido de todas as bucket shops. Aos 20 anos, ele decidiu que estava pronto para operar na Bolsa de Nova York. Mas lá, o jogo era completamente diferente. Nas bucket shops, a execução era instantânea. Ele apostava no movimento do preço e ganhava ou perdia sem interferência externa. Mas agora, no mercado real, havia atraso na execução das suas ordens, altíssimos custos operacionais e, principalmente, o impacto das próprias ordens no mercado. Em vez de entrar e sair no preço que ele queria, Jesse agora precisava lidar com um delay entre o momento que ele decidia comprar ou vender e a execução da ordem de fato. Às vezes, ele mandava comprar, mas o preço já tinha subido. E quando ele mandava vender, o preço já tinha caído. E para piorar, quanto maior a posição que ele montava, mais ele mesmo mexia o preço do ativo, tornando as suas entradas e saídas custosas. Veja bem, Jesse sabia ler o mercado, sabia a direção que os preços iriam tomar, mas não sabia gerenciar a execução real de um trade num ambiente competitivo e com a liquidez limitada. Mas mais importante do que isso, ele percebeu que o Wall Street não tinha espaço para as operações curtas e rápidas que ele estava acostumado a fazer nas bucket shops. E sem preparo para essa nova realidade, perdeu tudo o que tinha. Sua primeira fortuna virou pó. E ele teve que voltar para estaca zero, aprendendo a sua primeira lição valiosa. Liquidez é tudo
Sem liquidez, é impossível operar no mercado. Jesse teria que encontrar uma forma de ler o movimento dos preços de forma diferente, aproveitando movimentos maiores, onde a liquidez era abundante e ele conseguia operar. E era exatamente isso que ele iria fazer. Depois de quebrar sua primeira fortuna, Livermore ficou um bom tempo afastado dos pregões. Ele estava humilhado, sem capital e profundamente impactado pela sensação de impotência, que é acertar a direção dos preços e mesmo assim ser incapaz de ganhar dinheiro com isso. Mas Jesse não desistiu, ele passou meses estudando o próprio erro e foi nesse período que surgiu o conceito que mudou a vida dele e que mais tarde influenciaria gerações de traders, a linha de menor resistência. Nas suas operações, Jesse percebeu que toda vez que ele ganhava dinheiro era porque tinha esperado o momento certo em que o mercado estava forte demais para cair. E toda vez que ele perdia era porque tinha tentado operar contra a direção do fluxo. A sacada dele foi simples e genial ao mesmo tempo. O mercado não se move de forma aleatória, ele segue uma trajetória onde há menos resistência. Se você operar nessa direção, o lucro vem com naturalidade. Se for contra, você vai perder dinheiro. Pensa o seguinte, a todo instante existem duas forças batalhando no mercado. Os compradores e os vendedores. Só um consegue vencer. Se você estiver operando seguindo a linha de menor resistência, você vence. Ele começou a aplicar isso com um rígido critério técnico. Só operava ações em tendência clara. Buscava comprar ativos que estavam renovando máximas consistentemente e buscava vender ativos que estavam renovando mínimas consistentemente. Ele evitava absolutamente qualquer operação contra o fluxo predominante. Jesse costumava dizer: operar contra a tendência é como remar contra a correnteza. Você até consegue, mas se cansar por um segundo, você se afoga. E isso nos leva à segunda lição valiosa de Livermore. Nunca opere contra a tendência. O dinheiro está no caminho mais fácil, não no mais difícil. Essa é a essência da linha de menor resistência. Olha o gráfico que está aparecendo na tua tela. Ele sobe com força, recua um pouco, ganha volume e renova a máxima de novo. Veja quantas vezes ele repete esse processo. Aqui está a linha de menor resistência e ela é para cima. Esse é o caminho que o preço naturalmente quer seguir. É aqui que Livermore estaria comprando, com o vento a favor, nunca contra. Ele esperava o mercado mostrar para onde queria ir e então entrava com convicção. Olha esse outro exemplo que está aparecendo aqui na tela. Veja que os preços estão caindo. Eles até conseguem subir um pouco, mas logo em seguida já voltam a cair e renovar mínimas. Livermore estaria operando vendido tendências assim e jamais comprado. Estar comprado aqui representa estar contra a linha de menor resistência. Com o conceito de linha de menor resistência afiado na cabeça, Jesse Livermore voltou aos mercados com uma nova postura. Dessa vez, ele operava com paciência. Esperava o momento certo. Só entrava quando o mercado mostrava com clareza para onde queria ir. E assim começou a sua segunda grande ascensão. Com a tendência ao seu lado, Livermore surfou movimentos gigantescos e reconstruiu a sua fortuna. E ele foi ainda mais inteligente. Passou a ir comprando as ações aos poucos. Fazia uma compra piloto, que se mostrasse ser bem sucedida, daria o aval para ele aumentar a sua posição. Livermore conduzia os trades com frieza. Enquanto a maioria realizava cedo, ele permanecia posicionado, sentado, deixando a tendência entregar tudo o que ela tinha para dar. Foi nesse período que nasceu duas das suas frases mais famosas. O dinheiro não é feito quando você está operando, mas sim quando você está sentado esperando. E ainda, eu comecei a perceber que o dinheiro grande é feito necessariamente nos movimentos grandes do mercado. E assim ele fez, sentado, milhões de dólares. O garoto especulador, como ele era chamado, estava realizando o seu sonho. Com 20 e poucos anos de idade, ele tinha dinheiro, tinha fama e construía o seu caminho até o topo de Wall Street. Jesse começou a viver uma vida luxuosa. Ele comprou um dos maiores iates dos Estados Unidos, circulava com motoristas particulares em Rolls Royces, enchia a nova esposa de joias caríssimas. Teve 2 filhos, Jesse Jr. e Paul Livermore. Mandou construir uma mansão de 11 mil metros quadrados, chamada Mansão Evermore.
com lustres de cristal, um piano Steinway e um tapete persa que sozinho custava o equivalente a $120 mil da época. Passava semanas na Europa, frequentando clubes fechados, jantares com a alta sociedade e eventos onde era tratado como uma lenda viva. Mas junto aos holofotes, voltou também o ego inflado. Livermore começou a acreditar que podia vencer qualquer mercado, e então começou a operar fora das regras que ele mesmo havia criado. Fez apostas exageradas e sem sentido, chegando a brigar com o mercado. Certa vez, em uma das suas viagens de férias, Livermore se encontrou com um dos maiores negociantes de contratos futuros de algodão dos Estados Unidos. O sujeito o convenceu que os preços da commodity deveriam subir. "Eu tenho certeza", dizia ele. Mesmo sem a confirmação do mercado, Livermore decidiu entrar pesado na compra de contratos de algodão, apenas com base nas conversas com o sujeito. Essa foi uma das decisões mais impulsivas de toda a sua carreira. Não houve leitura de gráfico, não houve análise de volume, nem confirmação de tendência, apenas um palpite alheio. Uma dica que feriu diretamente as regras que ele havia desenvolvido após anos de perdas e aprendizados. O mercado, que tinha a linha de menor resistência apontando para baixo, não parava de cair. E Jesse, ao invés de zerar a posição, insistiu. Nos próximos dias, comprou mais. Tentou se provar certo. Uma armadilha clássica da vaidade de um trader experiente. Ele havia voltado a operar com base em ego, não em evidência. O prejuízo foi enorme, e mais do que o dinheiro perdido, o que doeu foi a constatação de que ele havia se auto-sabotado. Ele havia ignorado as suas próprias regras. Sabia o custo de operar baseado em opinião, em feeling, em conversa de bastidor, mas mesmo assim foi direto para a armadilha. E foram erros estúpidos como estes que fizeram com que o garoto especulador quebrasse pela segunda vez. E agora a queda era pública. Ele virou alvo de deboche em Wall Street. O gênio que não conseguia manter a própria fortuna. Jesse aprendia sua terceira lição. Um homem precisa acreditar em si mesmo e no seu julgamento se ele espera fazer dinheiro no mercado. É por conta disso que eu não acredito em dicas. E o pior de tudo é que não era só no mercado que as coisas desmoronavam. Sua segunda esposa, Dorothy, começou a beber cada vez mais e pediu o divórcio. Ela arrancou até o último centavo de Jesse, ficando com a guarda dos seus filhos, a mansão Evermore e um fundo de ações de longo prazo que o Jeff havia feito para a família, no valor de $1 milhão na época. Dorothy optou por vender as ações do fundo para custear o padrão de vida elevado e botou tudo a perder. 20 anos depois, o fundo teria valido mais de $50 milhões. Sem manutenção, a mansão Evermore parecia um hospício. Os cachorros faziam as necessidades no tapete persa. A fundação começou a ceder e a Dorothy ainda vendeu todos os móveis para arrecadar mais dinheiro. E com tudo isso caindo em volta dele, Livermore percebeu que precisava se afastar dos problemas da família e se reinventar mais uma vez. Foi nesse momento que ele desenvolveu um conceito que viraria parte fundamental da análise técnica moderna, o ponto de pivô. Livermore se afastou da especulação por um tempo, mas quando ele voltou, ele não queria saber mais de adivinhar fundo, nem de tentar antecipar o rompimento. Agora, ele só operava após a confirmação de um ponto-chave no gráfico. Ele percebeu que o preço cria zonas de pressão, regiões onde o mercado hesita, acumula, ganha força. E quando essas zonas são rompidas com convicção, com volume, é ali que ele atuava. Esse era o momento decisivo. O ponto em que o mercado deixava de hesitar e mostrava quem estava no controle. Foi aí que surgiu o conceito do ponto de pivô. E com ele veio a quarta grande lição da vida de Jesse. Nunca antecipe. Espere o rompimento do ponto de pivô com volume. Livermore entendia que o mercado não se move com base na sua opinião. Ele precisava de uma prova real de que os compradores ou os vendedores estavam assumindo o controle. E essa prova vinha no rompimento com volume, com clareza, com força. Olha esse exemplo no gráfico. O ativo consolida, acumula e de repente rompe a região de resistência com volume forte. Esse é o momento que Livermore buscava. O ponto de menor resistência fica nítido. É ali que ele entrava. E muitas vezes, ali também que ele aumentava o tamanho das suas posições se ele já vinha comprado no ativo. Como o próprio Livermore mesmo dizia, não é a compra que importa, é o momento da compra. Eu espero o mercado me dar permissão para entrar. Só então, eu acho. Preste bem atenção, Livermore não tentava pegar a faca caindo e também não tentava adivinhar quando o mercado iria romper. Ele esperava o mercado sinalizar quando ele deveria agir.
Após o boom da década de 20, Livermore conseguiu recuperar sua fortuna e restabelecer sua vida pessoal. O garoto especulador, que agora de garoto não tinha nada, casou novamente com a sua terceira esposa, Harriet, e se mudou para Manhattan. Com o refinamento do seu sistema e reerguido novamente, Jesse estava pronto. O cenário estava prestes a oferecer a ele a maior oportunidade da sua vida e também o capítulo da sua vida que o deixaria na história para sempre. A sua grande aposta na crise de 29. Só antes da gente ver como ele ganhou mais de 1 bilhão, eu preciso te fazer um convite. As vagas para o meu grupo de acompanhamento estão abertas e você pode fazer parte da nossa próxima turma. O grupo de acompanhamento é o serviço de assinatura da Trade de Valor, onde você conta com a expertise da nossa equipe para buscar as melhores oportunidades de operações para você. Eu e o meu time analisamos incansavelmente todo o mercado. Ações brasileiras, ações americanas, criptomoedas, commodities e até opções. Sempre que aparecer aquele trade imperdível, aquele trade que você não pode ficar de fora, a gente te envia um relatório com tudo que você precisa saber. Qual ativo operar, a que preço comprar, onde colocar o stop, onde colocar os alvos. O mais legal é que a gente ainda acompanha cada trade do início ao fim do teu lado. Isso porque na nossa plataforma você tem acesso a 2 lives exclusivas para assinantes todos os dias, centenas de horas de conteúdo educacional e um espaço para tirar as tuas dúvidas com a gente sempre que você quiser e quantas vezes você quiser. Estar no grupo é uma maneira de você ter o acompanhamento de profissionais de mercado que vão fazer de tudo para você ter os melhores resultados. Eu te garanto, esse serviço muda o teu jogo. Para se inscrever, clica no primeiro link que vai estar aqui embaixo na descrição e preenche o formulário com teu nome, e-mail e telefone de WhatsApp com DDD, que a minha equipe vai entrar em contato assim que possível. Voltando aqui para o conteúdo do vídeo. Na segunda metade da década de 20, a economia americana fervia. As ações subiam sem parar, o otimismo era geral e o mercado parecia imbatível. Livermore, no entanto, não via euforia, ele via sinais de desequilíbrio. Enquanto a multidão comprava, ele começou a montar posições vendidas, baseado na deterioração dos fundamentos e em sinais técnicos claros de exaustão. Jesse tinha uma vantagem. Numa época que ninguém estudava o comportamento dos preços e seguia os gráficos, ele o fazia. Em setembro de 1929, ele viu o índice Dow Jones fazendo um pivô de baixa no gráfico semanal. Era o momento de aumentar suas posições vendidas. Ele vendeu tudo que podia. Ações da US Steel, General Electric, Chrysler, AT&T e muitas outras. Então, no mês seguinte, veio o colapso. O mercado desabou. O Dow Jones caiu mais de 20% em poucos dias. Fortunas evaporaram, bancos quebraram, investidores se jogaram das janelas. Era pânico para todo lado, mas Livermore estava na outra ponta. Ele havia apostado tudo o que podia contra o mercado e acertou com uma precisão cirúrgica. Em poucas semanas, ele lucrou equivalente a $1 bilhão. Livermore agora era um dos homens mais ricos dos Estados Unidos da América, uma fortuna comparável a magnatas do petróleo como Rockefeller e banqueiros como JP Morgan. Enquanto os jornais estampavam o caos, a destruição de riqueza e o desespero, Livermore estampava outra manchete: o grande urso de Wall Street. Esse era o apelido que ele ganhou, e não sem razão. Ele foi convocado pelo Senado para prestar esclarecimentos. Queriam entender como alguém havia ganhado tanto dinheiro enquanto o país inteiro afundava. Mas não havia irregularidade. Jesse Livermore apenas havia seguido o seu sistema. Ele viu o que ninguém queria ver, apostou contra o otimismo coletivo e venceu. Foi a consagração definitiva do maior especulador da história. Só que a história de Livermore não termina aí. Porque como tantas vezes na sua vida, o sucesso também foi a porta de entrada para sua ruína. Depois do crash de 29, Livermore voltou aos velhos hábitos. Cercado de bajuladores, paparicado pela imprensa e intoxicado pela fama, ele relaxou mais uma vez as próprias regras. Passou a operar sem critério, buscando a mesma glória de antes. Tentou repetir a dose com novas posições vendidas, mas agora o mercado era outro. O governo havia mudado as regras, os circuit breakers foram criados, e a liquidez não era mais a mesma. Sem contar que a década de 30 foi considerada uma das décadas mais difíceis de operar, já que o mercado não saía do lugar. Ele começou a perder, e como já tinha feito no passado, começou a dobrar a aposta.
Queria recuperar rápido, girava patrimônio igual um louco e operava fora do sistema que ele mesmo tinha desenvolvido. Mas dessa vez, não havia volta. As perdas se acumularam, a fortuna derreteu, o grande urso de Wall Street agora acumulava dívidas impagáveis. E junto com a sua queda financeira, a sua vida pessoal se desintegrou. Sua ex-mulher havia cometido uma tentativa de assassinar o seu próprio filho mais velho, Jesse Jr., num episódio em que os dois estavam bêbados. Sua mansão foi invadida e diversas ameaças de sequestro e até de morte o rondavam. Até que um dia, sem conseguir mais sustentar a imagem de gênio, sem ver saída para sua situação, Jesse Livermore deu fim à própria vida, aos 63 anos de idade, num hotel em Manhattan. Ao lado do seu corpo, deixado dentro do banheiro do Cherry Netherland Hotel, estava uma carta. Minha querida Nina, apelido de Harriet, sua esposa. Não consigo me ajudar. As coisas ficaram ruins para mim. Eu estou cansado de lutar. Não aguento mais. Essa é a única saída. Eu não mereço o seu amor. Eu sou um fracassado. Realmente sinto muito, mas essa é a minha única saída. Com amor, Laurie. Foi o fim trágico de um dos maiores nomes da história do mercado financeiro, mas também o nascimento de uma lenda. Porque apesar das falhas, apesar das quedas, ou talvez por causa delas, a história de Jesse Livermore é um lembrete eterno de que o mercado é um espelho da nossa própria disciplina. Não é o conhecimento que define quem vence, é o controle emocional, a paciência, a capacidade de seguir um plano quando tudo ao redor grita por impulso. E por isso, a história dele continua viva. Porque em cada trader que erra, acerta, quebra, volta, aprende e evolui, há um pouco de Jesse Livermore. Eu quero terminar esse vídeo com uma frase do próprio Livermore. O jogo me ensinou o jogo e ele não me poupou do sofrimento enquanto ensinava. Bom, espero que você tenha gostado desse conteúdo. E pra gente encerrar, eu quero deixar também uma sugestão de leitura, caso você queira aprender mais sobre a história do Livermore e as lições que ele aprendeu. Sinceramente, eu acredito ser um dos livros mais fascinantes que você pode ler. Trata-se da biografia dele escrita por Edwin Lefferts, Reminiscências de um Operador Financeiro. O livro é sensacional, ele guarda muitas lições importantes sobre o grande urso de Wall Street e é uma leitura bem fácil, tá? Eu já li esse livro várias e várias vezes e recomendo muito. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like aqui embaixo e nós nos vemos no próximo vídeo. Valeu!